Olá, irmãos. Mais uma aula do professor Adalter. Se você é novato aí, por gentileza, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha que gostou. Hoje vou estar falando sobre dom de elocução. Dom de elocução. O que é dons de elocução? Olha, está na revista desse mês. Dom de elocução foi falado no domingo passado. No domingo, no dia... Deixa eu ver aqui o dia que foi falado. Tem meio apagado aqui, mas foi domingo, dia 2. Foi no dia 2 de abril. Ou 2 de maio. 2 de maio. Então, 2 de maio. Então, eu estou falando sobre dons de elocução. O que é dom de elocução? Olha, dons de elocução é o dom de profecia, dom de línguas e dons de interpretação de língua. São esses três: profecia, línguas e interpretação de língua. Bom, mas o que é isso? O que é dom de profecia? Dom de profecia é você falar na igreja, ou falar no estudo que você for, no âmbito espiritual, falar na própria língua daquela pessoa. Isso é profecia. O dom de profecia, ele não precisa de outro dom. O dom de profecia nada mais é do que falar na língua daquela própria pessoa. Por exemplo, se você é brasileiro, você vai pregar, você vai ensinar na língua brasileira. Você vai pregar a palavra de Deus na língua brasileira. Dom de profecia não é quer dizer que você vai entrar no transcendental, vai sair fora de si e vai falar para alguém o futuro. Dom de profecia não é você falar futuro para ninguém. Não é você falar alguma coisa que vai acontecer. Nada disso. Dom de profecia é você pregar na língua daquela pessoa. É você falar no idioma daquela pessoa, para que ele venha compreender aquilo que você está falando. Isso é dom de profecia. Dom de profecia. Dom de profecia, irmãos, não é você falar assim que, ó, eis que acontecer isso na sua vida, tal. Não é falar futuro. Não é isso que é profecia. Profecia é você abrir uma revista tipo essa aqui e ensinar. Ensinar a igreja na sua própria língua. Dom de profecia não precisa de outros dons. Não. É você mesmo. Ler e falar. Isso é dom de profecia. Mas só que nos dons de elocução já tem o dom de língua. O que é dom de línguas? Dom de línguas é a língua que você fala. Que, vamos supor, você vai pregar e você fala uma língua que não é a língua da igreja, que não é a mesmo idioma daquela pessoa que está te ouvindo. Você não fala o idioma daquela pessoa que está te ouvindo. Entendendo? Por exemplo, se você é um índio, tupi-guarani, e vai falar numa igreja, a igreja tem que ter outra pessoa para estar interpretando a sua língua. Está entendendo? Dom de línguas necessita de outra pessoa. Já o dom de profecia não. É você só que vai falar. O dom de línguas é o seguinte: vamos supor que você só fala línguas
com Deus, que edifica você e você fala com Deus. Língua de Deus. Que você recebeu lá no Pentecoste. Que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você fala só aquela língua, não conhece a língua que você vai falar ao povo, aí é intérprete. Você não conhece, aí é intérprete. Agora, interpretação de língua não é aquela língua que é confirmação do batismo com o Espírito Santo. Não é. Por quê? É porque aquela língua que é a confirmação que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, nem você entende. Nem você entende. A língua que eu estou falando aqui é que a pessoa que fala, ela entende. A pessoa que fala entende. Só que quem está ouvindo não entende. Não entende. Aí precisa de alguém interpretar essa língua para as pessoas que estão ouvindo. Então ele precisa línguas é a pessoa que não conhece o idioma de quem está ouvindo. E quem está ouvindo? Você entendeu? Por exemplo, aqui, ó, línguas estranhas falado que eu vou falar entre eu e Deus. Esta língua não há outra pessoa para interpretar. Ela não existe interpretação. Ela não existe interpretação. Por exemplo, Atos 2. Ninguém interpretou nada em Atos 2. Ninguém. Por exemplo, aqui, ó, Pedro, ele, vamos supor, ele não interpretou língua de ninguém. De ninguém. É o próprio Espírito Santo que batizou aquela pessoa e aquela pessoa falava no idioma das outras pessoas. Não precisou de ninguém para interpretar. Por quê? Não precisou de ninguém para interpretar. Porque o que está falando não entende. Não entende. Mas só que quando ele falou, quem ouviu entendeu. Isso é língua falada com Deus. Não precisa de intérprete. Não. Por quê? Porque ninguém conhece. Não precisa de outra pessoa interpretar. Agora, essa língua aqui, essa língua estranha aqui que Paulo está falando é o seguinte: precisa de outra pessoa para interpretar. E se não haver outra pessoa para interpretar, tem que ficar calado na igreja. Tem que sentar e ficar calado. Tem que ficar calado. Por exemplo, se vier um americano pregar aqui na igreja onde eu congrego, tem que haver um intérprete. Ou ele tem que ficar calado. Por quê? Porque ele sabe o que está falando. Mas só que eu não sei. E se eu não sei, preciso de intérprete. Agora, nas línguas estranhas, no dia do Pentecostes, ninguém sabe. Por exemplo, Paulo falou que ele conhecia várias línguas, que ele preferiria falar no idioma que a pessoa entende, 5 palavras no idioma que a pessoa entende, do que 1000 palavras no idioma que a pessoa não entende. Ele está falando o seguinte, que ele conhece vários idiomas, porque Paulo, ele entende os outros idiomas. Ele entende, mas outras pessoas não entendem. Entendendo? Quando o Paulo fala isso, ele fala o seguinte: eu sei falar em vários idiomas. Eu conheço várias línguas. Eu sei falar mais língua que todo mundo. Quer dizer, ele conhece as línguas dele. Ele sabe falar. Mas o que acontece? Só que quem está ouvindo não conhece. Só conhece a língua do aramaico, lá tal. Então ele tinha de falar a língua do aramaico ou a língua do judeu. Ou língua lá que os romanos falavam. Latim. Quem falava aquelas línguas lá. Entendendo? Que ele conhecia também. Então é o seguinte, Paulo, ele falava a língua dos anjos. Mas ele não estava referindo-se à língua dos anjos. Por quê? Porque essa língua dos anjos, ele falava, mas ele não conhecia. Ele não sabe de nada dessa língua. Entendeu? Dessa língua dos anjos ele não sabe. Então ele está referindo a essa língua. Ele está referindo às outras línguas que ele sabia falar. E que ele conhecia. Recapitulando. Olha só. A Bíblia nos fala de 9 dons. Para eu usar os dons espirituais,
eu tenho que ter o dom de locução. Dom de locução. Por exemplo, existe o dom de ciência, para prever alguma coisa. O que acontece? Para eu usar o dom de ciência, eu tenho que ter o dom de locução, eu tenho que ter o dom de profecia. Olha só, o dom de profecia, ele usa os outros dons. Por exemplo, o dom de ciência. O dom de ciência, não é que o dom de profecia, ele não usa os outros dons, mas os outros dons, usa ele. É essa que é a fala. O dom de profecia, ele não precisa usar os outros dons, mas os outros dons precisam usar o dom de profecia. Por exemplo, para eu usar o dom de ciência que Deus me deu, eu tenho que usar o dom de profecia. Para eu usar o dom de ciência de novo, eu tenho que usar o dom de línguas e também o dom de interpretação de línguas. Eu tenho que usar. Por quê? Vamos supor, Deus vai me usar o quê? O dom de ciência para falar com alguém que ela está grávida. Vai falar com alguém que ela almejava ter filho, não conseguia, tal. E pelo dom de ciência, Deus está me usando para eu falar com essa pessoa que ela vai estar grávida. Coisa que ela não podia. O que acontece? Eu tenho que usar o dom de profecia na língua que é a pessoa, ou eu tenho que usar o dom de língua, se eu for estrangeiro, ou se eu for de uma língua que é a pessoa, eu tenho que usar a língua e alguém para interpretar para aquela pessoa. Quer dizer, os outros dons precisam usar o dom de profecia ou o dom de línguas. Está entendendo? Todos os outros dons precisam usar os dons de profecia. Todos. Mas o dom de profecia não depende de dons nenhum. Pois bem, o pastor que eu conheço, não vou falar o nome dele aqui, ele falou assim que, mas eu profetizo, Deus me revela, tal. Ele está confundindo o dom de profecia com o dom de revelação, com o dom disso e aquilo. Ele está confundindo tudo. Aí perguntou, você crê? Eu não creio que o dom de profecia é o dom para entrar no transe e falar futuro. Não, eu não creio isso aí, não creio. Porque não é isso. Dom de profecia é falar na própria língua da pessoa. É a própria língua da pessoa. Outra coisa aqui, dom que você recebeu lá no dia de Pentecostes, essa língua não precisa de intérprete, porque você não entende o que está falando. Está entendendo? Você não entende o que está falando. Aí esse pastor pregou na igreja, cheio de poder, tal, falando com o povo, na igreja temos que ter cura. Olha, para haver cura, tem que usar o dom de profecia. Para haver libertação, tem que usar o dom de profecia. Todos os dons precisam de usar o dom de profecia. Todos os outros precisam de usar o dom de profecia. Agora, você pode falar mistério, você e Deus, para você falar, olha só, para você usar, o dia que você batizou com o Espírito Santo, falar em línguas, você tem que usar o dom de profecia. Tem que usar. Por quê? Você tem que usar dom de profecia, é quando você expressa na língua. É quando você fala. Dom de profecia é quando você fala. Você fala ao povo. Você tem que usar os dons. Está entendendo? Então é o seguinte, diz a Bíblia, não sejamos meninos no entendimento. Esse negócio de um falar em mistério na igreja, para outro interpretar, isso não existe. Aí meu pastor local falou assim, isso não acontece na igreja, porque nós temos que buscar, nós temos que estar consagrando para que haja intérprete dessa língua. Irmãos, eu cheguei perto dele e falei assim, então vamos consagrar então, vamos orar. Ele falou assim, mas eu não sou disso, não é assim que eu trabalho. Olha, eu estou disponível, meu pastor, se ele crê que é assim, então vamos falar na língua dos anjos, para haver intérprete, eu estou disponível para consagrarmos e para jejuarmos. E se Deus me usar nesse tipo que está falando aí da língua dos anjos aqui, que não é outro livro, porque essa língua dos anjos, eu não sei o que eu falo, eu sou batizado com o Espírito Santo,
mas não sei o que eu falo. Se eu não sei o que eu falo, imagine quem vai me interpretar. Não sabe também não. Se eu não sei, ele vai interpretar. Não tem jeito. Ah, não, mas tem que orar para que outro interprete. Não, irmão. Não precisa não, hein? Eu sei falar português. Não. Mas a língua precisa de outro. Precisa de outro. Outra coisa, se é para falar a língua dos anjos, então ninguém pode falar em mistério na igreja. Ninguém. Diz a Bíblia o seguinte: se não tiver intérprete, fica calado. Fica calado. Ou, se eles acreditam assim, então ninguém pode. Ninguém pode. Como eu não acredito assim, eu falo mistério na igreja, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo. Agora, eles não podem falar, porque a Bíblia proíbe. E se eles falar que acreditam assim, está pecando. Está pecando. E diz a Bíblia que mentirosos, está mentindo. Diz a Bíblia que os mentirosos não entram no céu. Não entra. Às vezes, esse meu pastor condena alguém que anda aí de bermuda na rua, condena alguém que anda de brinco, condena, mas não condena ele fazer uma coisa que a Bíblia não manda fazer. A Bíblia fala, se ele acredita que é a língua dos anjos, língua de Deus, se ele acredita que é essa, então ele não pode falar, tem a ver